Olá, mulherada! Aqui quem fala é a Ava da Terra e estamos começando mais uma mensagem do além, uma leitura coletiva, intuitiva, atemporal. Use o seu discernimento, a sua intuição. Se for para você, receba no seu coração com gratidão. Se não for, solte. Não segure e solte. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, por favor, se inscreva nesse canal, Ava da Terra. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. E se você quiser marcar uma consulta particular comigo, meu e-mail está na descrição do vídeo, sem mais delongas. Vamos à leitura oracular. Com quem eu vou falar hoje? Virou um e caiu outra. 4 de paus com 10 de paus. Eu vou falar com alguém que está cansada de uma parceria. 4 de paus. Desculpem a iluminação, o horário. Eu queria ter gravado 10 de paus de dia hoje, mas não deu, então a gente grava como dá. 4 de ouros. Eu tô falando com alguém que tá cansado de alguma parceria, alguma estrutura a qual você se sente pertencente, você sente que aquela estrutura é responsável por você e você por ela. Mas você tá cansada, tá exausta de sustentar aí o peso do mundo nas costas. As de espadas. Uma verdade, uma ideia, uma mensagem, um mago junto com a sacerdotisa. Uau! Uma energia bem imperatriz também, porque a imperatriz é trazer a realidade, aquilo que foi aprendido no íntimo, no interior, e aqui a gente está falando disso. A gente tem o arcano do mago, que é a carta 1, e a papisa, a sacerdotisa, que é o arcano de número 2. E a imperatriz 3, né? 1 mais 2, 3. O mago é a manifestação, é a fé, né? É aquela coisa do trazer a existência. Ele tá aqui na mesa dele com os elementos dele, o pau, a espada, a moeda, a copa. Na mão dele ele tem um cetro, uma varinha, vem com a sua capa, seus lírios. Curioso. Lírios tem uma rosa também. Aqui tem uma rosa. E a sacerdotisa, né, que é a grande sábia, a detentora da sabedoria, dos conhecimentos, né? Eu gosto muito de pensar na diferença entre sabedoria, inteligência. Cadê minha água? Sabedoria, inteligência, conhecimento e malandragem. Mas aqui ver a sacerdotisa. É como se houvesse você tá cansada de estar dentro. 5 de paus. Confusão, conflito, bagunça, gritaria, muita gente falando, a banalidade da vida. Você tá cansada
de sustentar aí uma estrutura, uma certa estrutura, parceria, um casamento, uma amizade, uma família, uma casa, um emprego, uma empresa, a ordem, né? Às vezes você fala, não, mas eu não tenho uma família minha, eu não encabeço uma família, ou eu não, você é parte de uma família. Ah, mas no meu trabalho eu não lidero nada, eu não sou responsável por nada. Você tá lá trabalhando. Às vezes a gente trabalha numa posição, digamos assim, que não tem uma importância, um nome, um salário alto, mas as pessoas em cada posição que fazem o seu melhor fazem uma diferença. Né? Parece uma palestra corporativa que eu tô fazendo aqui. Mas é uma coisa de entender que, seja qual lugar que você ocupa dentro de certa estrutura, você está somando por ela. Às vezes é um funcionário que mantém a empresa em pé. Uma vibe assim. Então tem um lugar, é uma estrutura a qual você pertence e ou se sente pertencente, que é uma situação muito cansativa, muito, tá te drenando muito. 10 de paus, já passou do limite. O carro, né, é uma situação bagunçada, talvez seja banal no sentido de ser cotidiana. É a sua normalidade, mas a normalidade do ruído da vida, né? As vontades das outras pessoas, os limites, as discordâncias. Então, assim, a primeira linha, você cansada, mais uma carta, 2 cartas, 3, não vou aceitar. Eu vou até deixar o tarô aqui de lado para eu acabar de falar aqui o que tá rolando na mesa, que essa mesa tá muito interessante mesmo. Você cansada dentro dessa estrutura, que depende muito de você, aparentemente muito mais do que você reconhece, né? Existe um chamado a colocar em prática aquilo que você já sabe. Tem conhecimentos, verdades, saberes, inteligências, malandragens, sabedorias que você detém, que você de fato conhece. São espadas que... Tá vendo que o arbusto aqui em formato de coração? São espadas que perpassam o seu coração, a sua existência, que você carrega, que são também suas e pertencentes, 4 de ouros. E que existe esse chamado de trazer isso à tona, de agir dessa forma. Fique pensando qual que é o signo, depois tem que olhar qual é o signo dessa carta. Que tem o câncer forte com o carro, com a imperatriz, tá? 4, 4, terra. Ixi, até troquei a imperatriz com o carro. Então tá, você tá nessa situação de barulho, de confusão, tem muita gente falando ao mesmo tempo, ou você se sente, né? Pode ser você sozinha com as vozes da sua cabeça, mas existe uma confusão aqui, um barulho, uma falação. E uma necessidade de avançar, né? De pegar todo esse impulso e ir pra frente, todo esse impulso que você tá colocando aqui nessa estrutura e usar pra você, pra voar. É isso, maestra? Tá entendendo certo? Pagem de espadas. Avançar para o futuro, avançar rumo a essas verdades, avançar com o carro Pagem de Espadas para aprender novos saberes, né? Na prática, aí, ainda que jovem, ainda que imatura, de alguma lógica
de certos princípios da lógica, no sentido de observei, nomeei e entendi que isso é verdade na vida, no mundo real. Então, se distanciar desse barulho e de encontro ao exercício desses conhecimentos, dessa lógica, desses saberes aqui, que estão sendo chamados à existência, chamados à ação, chamados para... Como é o nome? 2 cartas, não vou aceitar, eu quero uma de cada vez, por favor. Chamadas para... por palco, né? Tem uma vibe aqui de palco da vida. 2 de ouros. Só vou aceitar ela porque a outra não virou, mas caiu. Não vi que carta que é. Se for pra cair, vai cair de novo. 2 de ouros, né? Avançar nesse sentido dessa verdade, da prática da lógica, dos saberes, da própria... E tem uma coisa aqui, né, de quebrar com uma estrutura, que é o quê? Você seguir a sua própria cabeça, né? 4 de ouros com o carro e o pajem de espadas, as de espadas, e ainda mais a sacerdotisa e o mago, você seguir a sua própria cabeça, seguir a sua própria intuição, seguir, tipo assim, sabe aquele ditado, pessoa que, ai gente, tô esquecendo como fala em português o ditado, ai, Luciana Gimenez, você... Tem um ditado, né, que é dançar conforme a música. Aqui você tá dançando conforme a sua própria música. Consegui. Santa Luciana Gimenez. O 2 de ouros, ele vem falar sobre o que acontece depois, né? Quebrar com essa estrutura que gera cansaço e dreno, a qual você pertence. Quebrar, romper com esse barulho, avançar, pegar toda essa energia do que você tá semeando e colocando em várias outras coisas, ou especificamente aqui em estruturas a qual você pertence, e usar como combustível para avançar no exercício da prática da verdade, da lógica, dos saberes, né? Viver de acordo com aquilo que você sabe, que você aprendeu. E aí o 2 de ouros, ele traz o viver com isso dia a dia. O aplicar, de fato, né? Que interessante, é um chamado mesmo, é um convite aqui da espiritualidade, da ancestralidade, para você integrar algo, 7 de ouros, integrar algo na sua vida, algo que você já acessa, que você já possui, e que por algum motivo tá aí em uma caixinha dentro de você, empoeirado, e não está sendo colocado para uso do seu potencial, para a melhora da sua vida, da sua força, para melhor compreensão do seu poder pessoal. Que mensagem linda. 7 de ouros é a colheita, né? A colheita e a paciência. O 7 de ouros é quando você avalia setembro pagão, digamos assim. É você avaliar o que brotou, avaliar o que tá dando na mesa, avaliar os frutos dos seus esforços e falar, não, isso aqui tá bom, é suficiente ou eu quero mais? Eu quero ir além, eu quero continuar. Pajem de copas. Aparentemente, então, viver dessa forma aqui, isso é uma confirmação, né? Que vai te gerar frutos. E sempre estando fiel. O pajem é de espadas, mas o cavaleiro é de copas. Você tem mais destreza no coração do que na mente. O seu coração é maior do que a sua cabeça no momento. Sua cabeça chega lá. Mas aqui tem uma destreza maior, uma prática maior, uma fluidez maior na água, no sentimento, na emoção, no coração. Então, e o 7 de ouros aqui também é honra, é tradição, né?
É você ter orgulho do que fez e do que conquista, porque sabe que não traiu a si mesmo. E o Cavaleiro de Espadas, eu falei que a cabeça chegava lá, ó. E no final desse processo, você gradua, né? Sai de página de espadas para Cavaleiro de Espadas. 3 de copas no fundo do maço. Alegria. Celebração, né? Multiplicar o afeto. 3 de copas é dividir a alegria com pessoas. Veja bem, a gente abre e encerra com celebrações. O 4 de paus, celebração do casamento. Por isso que a carta é a estrutura. Uma estrutura, eu gosto de falar que é uma estrutura apaixonada. Para muitas pessoas, de fato, essa estrutura aqui é um casamento, é uma relação. Pode ser uma amizade, pode ser a estrutura familiar do seu pai, da sua mãe, pode ser quem te ajuda financeiramente, seja lá quem for essa pessoa, pode ser os princípios que essas pessoas da sua família incutiram em você e as crenças que foram geradas, que é a estrutura da sua existência. Então, veja bem, isso aqui pode ser interpretado de várias maneiras, por isso que eu foquei em dizer que é uma estrutura que te cansa, que te drena, 10 de paus, e a qual você se sente pertencente e sente que ela te pertence, né? É tipo... Isso aqui é igual nascer numa certa religião, ou então... Cara, que sede que eu tô. Nossa, que vibe desértica essa leitura. Tá me dando muita sede. Não sei se tem gente muçulmana me assistindo, mas tem uma vibe aqui de areia, de deserto, de ter nascido numa religião. Isso vai ser talvez só para algumas pessoas. Ter nascido debaixo de uma certa estrutura. Pode ser também uma estrutura política, uma estrutura, enfim, de não crença, né, de prática, pode ser, enfim. Como eu falei, várias possibilidades de estrutura, mas para algumas pessoas é de fato uma questão religiosa que kármica, ancestral. Se você está dentro de uma estrutura da qual você está completamente exausta e drenada, mas você não, né, o motivo de não sair dali é se sentir pertencente, sentir que aquele é o seu lugar e que aquele é o seu caminho, que isso te pertence, essa leitura é para você. Um lugar barulhento, cansativo, às vezes, né, eu falei de banalidade de cotidiano, porque não é uma coisa que talvez não tenham, né, um grande problema, são milhares de pequenos problemas que você vai resolvendo, incêndios que você vai apagando. Tem empregos que são assim, que você não faz uma tarefa por muito tempo. Eu prefiro fazer uma tarefa por muito tempo, por mais que seja uma tarefa, digamos assim, entediante, do que fazer milhares de tarefas em pouco tempo. Nossa, é horrível. Porque eu não me sinto produtiva, eu sinto cansada, drenada. E esse é o caso aqui. Talvez você tenha uma questão de sensibilidade também, com barulho, com sensos, sensações, né? Questões sensoriais aí. Então, e aí aqui tem um convite, né? A primeira linha que eu abri, depois do 4 de ouros, nós temos o As de Espadas, a Sacerdotisa e o Mago. Muita sede, nossa. Que é um convite, um chamado, né? A praticar algo que você já sabe, algo que você já tem dentro de você. Nesse contexto de confusão completa, pegar todas as suas forças e colocá-las em si mesma para avançar, para ir para frente, né? Eu sempre falo isso do carro. O carro é você puxar energias opostas, é você equilibrar numa dança e num esforço
às vezes quase enlouquecedor, impulsos opostos. Ah, não, eu quero, tô fazendo isso, milhares de coisas tá fazendo, você pega e você, sei lá, passa 3 dias só fazendo uma coisa só. Você pausa tudo e você foca, né? A carta é sempre os cavalos opostos aí sendo puxados numa mesma direção. Então, é pegar esses esforços espalhados do 10 de paus por outras pessoas, por outras coisas, por, enfim, algo que não é seu, não te pertence, que não orna, que não faz sentido com as verdades que você guarda dentro de você, que você descobriu, que você aprendeu, que você... E a sacerdotisa fala de profundidade, né? Então, são coisas, saberes e questões aí profundas. Avançar com isso na prática, né? Da intuição, do sensível, do que rola na mente, da lógica da verdade, desses saberes e o desafio de viver cada dia até dar fruto, sem trair o seu próprio coração, sem... Né? Esse é o desafio desse chamado aqui, é de parar de trair o seu próprio coração. Dentro de você, você tem tesouros que você não está utilizando, que você não está valorizando, que você não está aplicando, que você tem que aplicar. No dia a dia, até a coisa crescer e florescer. Você sai do 2 de ouros para o 7 de ouros, que é a colheita inicial, né? Posso colher, mas vou trabalhar mais. E o pajem de copas, o cavaleiro de copas, lembrando aqui de ser fiel ao seu coração. Na busca, cavaleiro de espadas, na busca pela verdade. O cavaleiro de espadas é o missionário, né? A busca pela verdade. O exercício da busca, a não desistência, a persistência pela verdade, pelo saber. Que leitura linda, espero ter ajudado. Um beijo e a gente se vê logo. Tchau.